Presidente, que honra tê-lo aqui hoje aqui no nosso bate-papo de esportes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Atlético é um clube muito querido aqui na nossa região, oeste do estado do Paraná. Boa noite, Petralha. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar atendendo o convite da KTV, o bate-papo de esportes. Realmente, hoje, uma segunda-feira muito feliz para todos os atleticanos, né, em função da derrota que a Cachapante tivemos lá contra o nosso rival, um dos maiores rivais do Atlético, da história do Atlético, que é o São Paulo Futebol Clube. E também a perda do nosso técnico, né, que não resistiu à derrota e à pressão ali da torcida e resolveu pedir para sair, e nós aceitamos, porque era realmente quando o profissional não se sente garantido e seguro na função, há tradição no Brasil e sejamos contra ou a favor, mas acaba trocando técnico, né? Porque é 1, 2, 3 contra 30 e poucos jogadores, né? Roda a minoria. É verdade, presidente. Até na semana passada a gente comentava aqui, eu estou aqui ao lado do Tio Bandeira e também do Hélio Costa Rosa, a gente falava sobre isso. E, olha, pode acontecer muitas coisas durante a semana, então, de repente, na próxima segunda-feira, estou confirmando hoje aqui a presença virtual do presidente Petralha, pode ser que na segunda-feira ele não esteja presente. Bandeira, é pulso firme, aconteceu o que aconteceu e está aqui hoje para bater esse papo ao vivo com a gente. Bandeira, boa noite para você também. Boa noite, David, boa noite, Hélio, boa noite, os amigos. E um abraço ao presidente, né? Eu tenho muita admiração porque é um apaixonado pelo Atlético, um apaixonado pelo futebol e não foge à luta, né? Por exemplo, há muitos anos já. Então a gente tem uma referência do senhor e realmente hoje deve ter sido um dia muito conturbado, mas é vida que segue, né? E eu tenho certeza que o Atlético já está anunciando um novo treinador aí, porque a nação vai cobrar isso do senhor, né? É isso aí, Bandeira. É vida que segue. O nosso projeto é um projeto que todos conhecem, né, de já décadas, né, de transformação. Eu já trabalhei nesses anos todos com mais de 50 técnicos. Então, imagino, verdade. Troca de mais um, né, faz parte da rotina. Sempre é ruim, entende, ter a descontinuidade do trabalho. É muito ruim você, como se diz aí na linguagem popular, você trocar a roda do carro com ele andando, né? Foi um ano muito difícil em função do calendário do ano passado, planejamento desse ano. Nós temos, por cultura, por política, não participarmos do nosso time principal do Paranaense. Acho que foi um erro nosso, nós deveríamos ter participado esse ano, né, como principal. Mas águas passadas, não tem como voltar no tempo e é de hoje para frente. Já estamos vendo, a torcida que fique tranquila, e logo teremos um novo técnico. Esse ano fizemos investimento como nunca fizemos. Nós retomamos fortemente o futebol a partir de 2018. Fomos a primeira vez campeões aí da Sul-Americana, um campeonato internacional. Depois ganhamos a Copa do Brasil em 19 e daí paralisamos os investimentos em função da pandemia. 20 e 21 praticamente foram 2 anos perdidos, né? Não só para nós, mas para todo o futebol e para toda, né, a economia mundial. E nós pisamos no freio, porque não sabíamos quanto tempo levaria e de que forma sairíamos, né, do vírus, né? Da pandemia, mas agora retomamos, já passada a fase, né, 2 anos aí meio perdidos, e retomamos investimentos fortemente no futebol, porque nós queremos, e é pretensão nossa, ganharmos aí o último título que nos falta, que é a Libertadores da América, para podermos disputar o Campeonato do Mundo. É um campeonato difícil, mata-mata, né, com os melhores e maiores clubes da América do Sul, mas hoje nós estamos entre os principais clubes, somos o 12º do ranking da Conmebol,
somos o 5º do ranking da CBF desse século. Então, realmente, o nosso projeto continua. Lamentavelmente, o futebol ficou muito caro e para as equipes do interior, a gente sente, porque há uma concentração muito grande, né, de receitas, assim como acontece conosco em relação aos clubes menores do estado, né? Nós temos essa mesma referência, esse mesmo diferencial entre os maiores clubes do Brasil, né? Começando pelo Flamengo, que tem 3 vezes a nossa receita. Para competir na mesma, né, no mesmo campeonato, é realmente muito difícil. Mas, como o futebol é jogado com os pés, então, nem sempre o melhor vence, né, felizmente. Se fosse qualquer outro esporte, né, a gente não teria chance nenhuma. E apesar de todo o esforço, toda a dedicação, muitas vezes o que prevalece é o resultado, né, presidente? Estou aqui também com o Hélio Costa Rosa, o Hélio Calo, muito ligado ao nosso futsal. E há muito tempo o Hélio já cobra de clubes de futebol a instalação de um futsal dentro desses clubes, né? Para que eles possam também ter base no futsal, os jogadores, para depois sofrer essa transição para o futebol, que é uma coisa muito positiva, mais rápida, mais fácil também. E esse vai ser um dos assuntos, né, Hélio, que nós vamos tratar com o presidente Petraglia, já que o Atlético Paranaense deve investir no futsal também daqui para frente. Boa noite, Hélio. Muito boa noite, David. Boa noite, tio. Um grande abraço e boa noite também ao senhor, presidente. A gente fica muito feliz de poder falar com um cara que, se o Atlético evoluiu e cresceu tanto, sem dúvida nenhuma, o senhor tem uma parcela muito grande nisso tudo. A gente fica feliz aqui, mesmo aqui na região nossa, aqui, saber que o esporte tem pessoas assim com uma capacidade de poder gerir uma equipe e fazer com que elas crescesse tanto quanto cresceu o nosso Atlético. E a minha pergunta é justamente já de início pautada em cima disso. Dias atrás, falando um pouquinho sobre o Alberto ainda, eu ouvi uma notícia onde a imprensa de Curitiba criticava o Alberto, a torcida pressionava o Alberto e o senhor comentou que ele para a diretoria, ele se continuava prestigiado. E o senhor até comentou que o pessoal não sabia como que era dentro do Atlético. O Atlético passa muito pouca informação para fora, ele guarda bastante O que aconteceu? Foi o 4-0? Foi o Alberto mesmo que entendeu que deveria deixar a equipe? Porque são 28 jogos, 8 vitórias apenas. É lógico que tem um título de uma Sul-Americana no meio currículo, do caminho, né? E também um vice-campeonato da Copa do Brasil, mesmo ele chegando já nas partes finais, não tendo participado da campanha toda. O que aconteceu que o Alberto deixou? Foi o 4-0 ou foi ele que sentiu mesmo que não dava para continuar? Veja, eu já me referi que o calendário do ano passado foi muito complicado, né, em função da pandemia, e também o planejamento para este ano não foi dos melhores que a gente tem feito. Então, o Alberto pegou um período muito difícil, né? Porque nós sempre privilegiamos as competições mata-mata, né? Porque é mais fácil para aqueles que têm menos condições do que você disputar o Campeonato Brasileiro. Não que a gente não pretenda ganhá-lo, mas é uma competição, né, de 38 jogos. Mais complicada. Muito complicado. Então, nós fomos para a final da Copa do Brasil e ganhamos a Sul-Americana, né, que são competições mata-mata. Isso nos levou até o final do ano. Aí tivemos problemas com o brasileiro, que nós estávamos numa situação muito difícil, delicada, e também não poderíamos, né, corrermos o risco de cairmos para a segunda divisão. E daí liberamos o grupo e nós, com os 2 anos da pandemia, nós só vendemos jogadores. Como a gente tinha insegurança e não sabíamos como as coisas iriam acontecer no futuro, nós, além de pisar no freio, nós praticamente vendemos todos os nossos bons e grandes jogadores formados na casa e também comprados de 18, 19, e sovamos em 20, 21, né? Fizemos caixa e seguramos para saber como que o futuro seria. E retomamos, né, os investimentos. E chegam jogadores
não preparados, chegam jogadores que têm que se adaptar, nós não tivemos calendário, como eu disse, do estadual, que foi um erro. Nós tivemos grandes dificuldades de conseguirmos amistosos, né? Então, tudo isso aí ficou por conta e a responsabilidade, no final, né, do presidente e do técnico. A torcida realmente é passional, a torcida é, né, apaixonada. Nós temos um problema seríssimo no Brasil, que eu vivo dizendo que o brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro é apaixonado pela vitória, entende? Então, eu uso os exemplos do Ayrton Senna, do Guga e tantos outros ídolos nossos que, enquanto ganhavam, estavam na berlinda no momento que desapareceram por alguma razão, terminaram suas carreiras. Mas não importa, é o que temos, e nós temos que mostrar realmente a vitória, ganharmos. O nosso clube está pronto, né, com a infraestrutura. A gente tem muito orgulho disso, não tem nenhum clube na América do Sul que tenha a infraestrutura que nós temos, né? Estou falando de formação de atletas, o nosso centro de treinamento e também o nosso estádio, que é próprio, né? E retomamos o futebol, e um pouco tarde, né, com os erros, e não as vitórias que esperávamos, né, que o Alberto realmente tivesse, e quem acaba pagando sempre, né, o pato é o treinador. Mas eu insistia que, para dar mais tempo a ele, nós fizemos investimentos esse ano muito fortes no futebol. Mesmo hoje estamos depositando a multa de um grande jogador, uma promessa do Cruzeiro, para trazer. Se encerram agora os registros, as contratações, a janela se fecha, mas no verão nós teremos uma outra janela, nós vamos continuar contratando, reforçando os pontos mais vulneráveis que nós temos, caso de um lateral direito e outras funções mais necessárias. Agora, é uma somatória, né? É a pressão da torcida, é a pressão interna, é os resultados que não vêm. Realmente, nós poderíamos ter vencido o jogo lá na Venezuela, tivemos várias oportunidades, assim como poderíamos ter perdido, né? E o futebol é resultado, né? Tudo na vida é resultado, mas o futebol é muito mais imediato. Se você não tiver resultados, realmente é difícil. O próprio profissional, né, se sente, né? Daí o grupo que não fica harmônico, tem N razões. E realmente você perder para o São Paulo na casa dele não é um demérito nenhum. Perfeito. Mas a forma que perdemos, né, uns 4-0... Uma goleada faz parte do futebol, né, presidente? O problema muitas vezes é a forma com que ela acontece, né? Foi goleado, né? E depois a falta de oportunidades de marcar. Então, o futebol é complexo. Essa é uma loucura, que é por isso que, né, a gente fica dominado aí pela adrenalina disso. Mas eu sou muito assim, tenho uma visão muito realista, né, do projeto da indústria do futebol. Eu sempre brinco que futebol é como o carnaval, vestibular, entende? A Páscoa, temos todo ano, né? Você perde um ano. Nós temos 50 anos de campeonatos brasileiros, quem mais ganhou 7, né? Perdeu 43. Então, é complicado, é um esporte muito difícil. E se fosse fácil, todo mundo faria, né? É verdade. Um momento muito complexo também, né, do futebol brasileiro. Nós estamos aí com crises seríssimas em praticamente todos os clubes. Agora veio a nova lei das sociedades anônimas do futebol, está todo mundo se transformando, todo mundo pensando em botar dinheiro para dentro para poder pagar suas contas e contratar. Só que não tem jogadores. Nós vamos nos voltar e temos uma história muito forte aí com as escolinhas de futebol de campo, mas
não dá também para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas agora nós estamos já desencadeando já contratamos uma empresa, nós vamos construir um ginásio multiesportivo no nosso centro de treinamento e vamos investir seriamente no futsal, né? Até gostaria de ter aí uma parceria com o Cascavel, que é um grande centro, e já aproveita a oportunidade. Então, o Atlético Paranaense vai investir, já fez algumas vezes, mas de uma forma muito pontual, entende? Muito amadora, sem grandes esforços. Agora não, agora nós vamos realmente investir fortemente no futsal, porque com a vida moderna, com tudo, né, que a gente está vivendo no século XXI, a gente não tem mais as pracinhas, mais os campinhos, entende? Então a meninada mesmo vai brincar e jogar dentro de ginásios, né? Dentro de pequenas canchas, né? De futsal, né? Que tem menos risco. Eu, na minha infância, juventude, a gente brincava, saía de manhã para a escola, voltava, almoçava e saía para jogar futebol, bater bola, voltava à noitinha. Os pais nem sabiam onde a gente estava. Era mais ou menos por aí. São épocas diferentes, né, presidente? Tudo isso acabou. Então, nós temos que nos voltar para a realidade e vamos investir fortemente no futsal. O senhor falou do futsal, já chegou por aqui o Edmar. O Edmar é fixo do Cascavel Futsal, praticamente fez um golaço nesse final de semana, né? Poucos segundos do fim do jogo do Cascavel Futsal no Clássico com o Foz Cataratas. Ele errou primeiro, né? Depois ele corrigiu, se redimiu e evitou um gol de empate do Foz Cataratas. Edmar, primeiro, boa noite, obrigado por participar aqui do nosso bate-papo de esporte. Importante essa visão, Edmar, de um gestor de futebol como o Atlético Paranaense, pensar mais no futsal, estruturar mais, talvez, o futebol pelo futsal, antes de começar essa transição, Edmar. Boa noite para você, bem-vindo aqui ao Bate-Papo de Esportes. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos do Bate-Papos. Isso é importante, né? Ter mais uma entidade no futsal, que se proporciona mais oportunidade para jovens também. Futsal é muitas vezes que leva o jogador de futsal para o campo, né? Começa no futsal, tem muitos jogadores, Neymar, Robinho, tudo começou no futsal, né? Geralmente os mais habilidosos, né, Edmar? Sim, os mais habilidosos. Controle mais fácil com a bola nos pés ali. Sim, os mais habilidosos, tem mais técnica, né? Ronaldinho Gaúcho também. O futsal é a base, né? Muitos times do futsal... Edmar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eles são mais habilidosos porque jogaram futsal, entende? Ou porque nasceram mais habilidosos? Tem um pouquinho dos dois, né? O futsal... Tem um pouquinho de dom aí, né, Edmar? Exatamente. O futsal ajuda, né? Umas técnicas ali de futsal que você vê no campo que sobressai o jogador. Presidente, deixa até eu pegar um gancho nessa sua colocação aí. Eu diria que o futsal é um menino que vai jogar futebol de campo. Eu tenho percebido isso nos treinos de futebol de campo que nós temos aqui na cidade. O menino na categoria até 12, 13 anos, os pais vão lá, colocam no futebol de campo. A partida transcorre, ele pega durante o jogo todo, no máximo 5, 6 vezes num primeiro tempo na bola. No futsal, nesse mesmo período, ele teria pego mais de umas 30 vezes. Então, a quantidade de repetição, dele é maior com a bola, de repetição, né? De conceitos técnicos no jogo, de respostas das habilidades motoras dele, com certeza o fato de ele estar no futsal vai dar a ele um suporte maior, vai estar mais em contato com a bola e vai colaborar, sem dúvida. Eu sou um dos caras que cobro, fiquei muito feliz de saber, eu acompanhei a notícia que o Atlético estaria fazendo. Eu joguei lá na Baixada, na época tinha o ginásio na entrada ali da Baixada, a gente ia lá jogar futsal, o ginásio com todos os emblemas do Atlético nos vidros, me recordo muito bem dessa época, e eu fiquei muito feliz porque a gente trabalha com futsal aqui num clube em Cascavel, e a gente fica feliz quando pessoas como o senhor se voltam ao futsal, porque eu volto a falar para todo mundo e vou falar até a nível nacional se precisar. O futsal, o futebol de campo vai virar futsal, porque as marcações recuaram demais e hoje joga-se dentro de 30 metros as duas linhas de marcação, e isso aí só vai conseguir entrar com movimentos de jogadores com muita capacidade de furar e entrar em espaços pequenos. Eu não sou um especialista em tática e técnica,
Sim. Eu sou empreendedor. Sim. Entende? Eu penso na indústria como um todo, a necessidade da receita, aquilo que a gente vai investir, o retorno, tudo isso. E deixo aí para vocês, que são especialistas e técnicos, né, e dedicados a tendo essa visão e essa sua conclusão. Eu não saberia opinar. O que nós sabemos que os talentos espontâneos, né, que o Brasil é o maior formador de pé de obra do mundo, né, de praia, nos campinhos, né, e tudo isso dificultou o futebol que a gente chama de campo, né, que pode ser 3 contra 3 ou 5 contra 5, né, mas a cancha um pouco importava, uma bola dividia e dezenas de crianças brincavam. Mas eu acho que pela vida moderna, o caminho mesmo é o futsal para depois, e as escolinhas também de futebol de campo, né? Pode ser 7 contra 7, 6 contra 6, 5 contra 5, não importa. Mas a habilidade do futsal se reflete muito depois no futebol de campo, né? Mas eu vejo muito mais pelo ambiente e pela massificação e pela dedicação da quantidade de crianças hoje que praticam futsal que antes praticavam o futebol de campo, né? Não tínhamos muitos espaços, né? Hoje você vai numa praça, ela está mais preparado para o futsal do que para qualquer... E outros esportes, mas não para futebol de campo, né? Que a gente chama de grama, né? Até por uma questão de espaço, realmente, né? Presidente, agora, como é que está esse projeto do futsal no Atlético Paranaense, né? A gente está falando de construir um ginásio ali no CT, ao lado do CT, para receber esses meninos. O trabalho do Atlético Paranaense vai ser focado o quê? De qual idade a qual idade? Vai entrar, talvez, para o futsal mais profissional também, adulto? Vai disputar jogos com o Cascavel Futsal, o Pato, times grandes de Liga Nacional de Futsal? Qual que é a pretensão, o objetivo desse projeto do Atlético Paranaense com o futsal? Bom, nós criamos uma fundação, né? A FUNCAP, que está criando uma academia, que nós chamamos, que é uma escola de formação de profissionais, ou seja, de educadores, porque a grande dificuldade no Brasil, né, que saem das faculdades, né, os preparadores físicos, ou as pessoas voltadas, né, para o esporte, né, sem uma especialização. Então, nós criamos na Fundação uma academia e estamos preparando os cursos, né, para formar formadores, porque o nosso projeto é de parcerias. O Atlético Paranaense tem hoje, né, parceiros de futebol de campo, nós queremos já, formalizamos com clubes na América do Sul, estamos indo para a África, estamos indo para os Estados Unidos, nós temos escolas em vários países do mundo. Estou falando de escola de futebol de campo. E nós vamos fazer o mesmo projeto para futebol de salão, ou seja, nós queremos massificar, vamos ter o nosso ambiente, o nosso time, né, a nossa formação de 6 anos para cima, né, dentro da nossa escola, mas o que mais nos motiva são as parcerias. Nós queremos a multiplicação, né, desse esporte com a nossa participação, né, participação em fornecer material esportivo, a participação de fornecer profissionais, né, gestores, fisiologistas, também nutricionistas, ou seja, o futebol, para formar um homem, né, um ser humano, né, precisa uma dedicação muito grande para formar o atleta, formar o jogador, né? Tem várias características, vários detalhes, né, em tudo isso. O Brasil era muito mais uma geração espontânea, né, que se habilitavam, se qualificavam, se formavam praticamente de forma
isolada, né? Nós estamos criando para termos as nossas metodologias, as nossas formas e os nossos ensinamentos e os nossos professores para participar nessas parcerias, para massificar. Nós temos de futebol de campo, né, um projeto que, no máximo em 2 anos, nós teremos, pelas parcerias que estamos indo para a África, já temos escolinhas na África, agora nós vamos fazer centro de treinamentos lá na África. Nós temos uma parceria com o Daniel Alves, que tem um instituto aí no Espírito Santo, que ele vai ter 1.100 crianças. A visita dele, inclusive, presidente, o ano passado no CT do Atlético Paranaense, foi falando dessa parceria ou até uma pretensão futura para ele se tornar um jogador do Atlético Paranaense? Foi até para as duas coisas. Foi a pretensão dele jogar esse ano conosco e também a parceria que é de longo prazo. Mas daí estava certo que ele saiu de São Paulo, aquele final de 21 ele não concluiria, né? Não jogaria, e 22 jogaria conosco. Mas daí o Barcelona o chamou, então abrimos mão para o Barcelona. Fica um pouco difícil competir, né, presidente? Ele me ligou, falou, Mário, o Barcelona está me convidando. Eu falei, meu filho. Não tem o que fazer, é o Barcelona. O Barcelona, eu vou abrir mão. Aceita a exceção. Ô, presidente, não tem jeito. Olha, a gente está aqui com uma maciça audiência no YouTube, no Facebook, nas nossas plataformas digitais, e tem até gente perguntando sobre o técnico e tem gente demitindo o técnico sem ele sequer ter sido anunciado, né, pelo presidente do Atlético Paranaense. Já está sendo demitido, não? Exatamente, o Silvinho já está sendo demitido aqui, nem foi anunciado ainda. Sobre os nomes, né, com quais nomes o senhor conversou hoje? Qual é esse contato mais direto? Realmente houve essa ligação para o Silvinho? No passado o senhor mostrou até uma certa simpatia com o Marquinhos, que acabou saindo também, coincidentemente, do América Mineiro agora nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Quais são os nomes que dá para a gente colocar no pedestal? Viu? Tem uma máxima muito válida. Quando a gente pensa e começa a pressão para trocar de técnico, vem a pergunta clássica: quem você vai trazer? Quem será? Entende? Quem? Daí começa uma lista de nomes. Tem aqueles empregados que dificilmente, né, sairiam dos seus empregos, não? Tem aqueles que ganham absurdamente, que o Atlético não tem condições ainda de pagá-los. Então, se vai eliminando. Esse já treinou aqui, a gente não quer. Esse voltaria, mas não fez o trabalho que a gente devia. Então, o trabalho é mais por eliminação porque por escolha, sabe? E nós estamos aí conversando, realmente conversamos com o Silvinho, conversamos com vários. Eu não sei por que vazou o Silvinho, porque a gente tem por política não dar esse tipo de informação, porque começam as especulações e a possibilidade, a probabilidade de trazer é muito baixa, e daí só leva a fofocas, né? Então, a gente não, por regra, não divulga. Mas nós temos pressa, a gente tem intenção ainda de contratar logo, para que quinta-feira nós temos um jogo da Libertadores determinante, fundamental, que nós precisamos vencer, porque os 3 jogos de casa são, né, não pode perder, se perder praticamente está fora. Mas o Silvinho é uma das alternativas, né? A gente conversou com ele, hoje ele mora em Portugal, tem sua família lá em Portugal, gostaria de treinar clubes europeus. Então, cada caso é um caso, cada profissional tem seus detalhes, suas nuances, mas a coisa mais difícil que tem no futebol é o técnico. Perfeito. Presidente, fica com a gente aqui, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais com o senhor e também com o Edmar sobre o Cascavel Futsal, tá bom, gente? Já, bem rapidinho, intervalo. Hoje uma entrevista muito legal, muito bacana com o presidente do Atlético Paranaense. Depois de tudo que aconteceu no fim de semana com o Furacão, o time está sem técnico. O auxiliar também acabou deixando o Furacão
hoje no final da manhã. E a gente volta para esse bate-papo com o Mário Celso Petraglia, ao vivo aqui no Bate-Papo de Esportes, em poucos segundos, tá? Fique aí. Tem muitos assuntos para a gente falar hoje aqui com o Mário Celso Petraglia, o nosso convidado ao vivo no Bate-Papo de Esportes, presidente do Atlético Paranaense. Prometo que é a última pergunta é sobre técnico, tá bom, Petraglia? Porque tem bastante coisa para a gente comentar com o senhor aqui ainda. Thiago Nunes ou Cuca? Dois nomes que estão sendo muito comentados aqui na nossa transmissão, nessa entrevista com o senhor. Alguma possibilidade desses dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Legal. Bandeira. Bom, falando já, acabou o assunto do técnico por enquanto, né? Todo mundo está na expectativa, evidentemente, principalmente o atleticano, né? Falar sobre o SAF, o SA do futebol. Em novembro, o senhor convocou todos os seus conselheiros e foi, assim, maciçamente a votação de que se fizesse o SAF. Como é que está esse projeto? O Atlético já encaminhou? Já é um futuro garantido sobre isso, presidente? Veja, o Atlético é um clube de um estado, Paraná, que não tem grandes tradições de esporte. É um estado, pela sua história, muito recente. Nós somos 3 Paranás. Tem o Paraná Paranaense, tem o Paraná Gaúcho, tem o Paraná Paulista, né? Então, os clubes da capital não tem muita penetração no interior. Agora que nós estamos começando, hoje as pesquisas já nos mostram que a maior torcida do estado é a nossa, né? Mas nós queremos o estado, queremos esse projeto como representação e orgulho de nós todos paranaenses. Todos sabem que eu não sou nascido aqui, eu vim muito cedo para o Paraná. O senhor é gaúcho, né, presidente? Sou nascido no Rio Grande, mas sou paranaense por adesão, né? Por opção, por a terra que me deu todas as oportunidades desde menino que aqui cheguei. Não gosto muito de gaúcho, né? O gaúcho é meio papudo. O senhor não vai poder voltar para a sua cidade natal depois dessa, hein? Não, eu sempre brinco lá entende? Todo mundo, não, você foi mordido pelo Grêmio, pelo Internacional. Felizmente, por nenhum dos dois. E fui morar nos fundos do Atlético e ali me tornei atleticano. Mas a SAF é determinante, fundamental, porque a cultura, a legislação, o que somos, né, o que vem da era Vargas, né, na primeira metade do século passado, as associações sem fins lucrativos, isso faliu, acabou, não tem mais sentido. A indústria do esporte, do entretenimento, do futebol, né, virou uma grande indústria. O Flamengo faturou esse ano 1,1 bilhão. Né? Não pode ficar refém de ter amanhã uma diretoria, na minha opinião, né, eleita, né, pelos sócios e que promete que ganharão tudo e amanhã abram um furo, não tem compromisso nenhum com a instituição, quer ficar lá 3, 4 anos e depois vai-se embora e deixa para trás o buraco. Assim nós estamos aí, se você fizer uma análise dos 20 clubes principais da Série A hoje da Série B, né, não tem mais sentido o modelo jurídico, né, o modelo econométrico, por falar economia, né, das associações. Então, os clubes precisam ter donos, ter a responsabilidade dos resultados. E sempre entra aquela história do conflito, mas quer lucro ou quer vitória. As duas coisas caminham juntas, né? Ninguém terá lucro se não for campeão, se não vender bons jogadores, e a vitrine se só vende aqueles vencedores, né? Então, as duas coisas caminham muito juntas, né? É só olhar o Atlético, que a gente tem tido, né, todos esses últimos anos superávites e tem vencido, né? Ganhamos de 18 para cá 7 títulos, quando a gente voltou a investir na bola, né? Então, nós já contratamos um grande banco, ainda eu não posso divulgar o nome, mas é
é um banco internacional, a gente não optou por bancos brasileiros e estamos fazendo um trabalho de um planejamento estratégico do que faremos com esse dinheiro, né? Porque o Atlético não tem dívida, né? Temos aí o senhor pode falar o valor, presidente? O senhor não pode anunciar o banco ainda, mas há informações de um contrato bilionário, né, do Atlético Paranaense quando o assunto é SAF. Eu diria que tem mais que 9 zeros. É? Tem mais que 9 zeros, então. Bom, então porque nós temos um valor, a gente não tem para quem vender o Atlético não tem dono. Então, esse dinheiro entrará, todo ele ficará no projeto. Então, nós estamos fazendo esse planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Teremos liga no Brasil? Não teremos. Venderemos o nosso campeonato ao mundo? Não. Porque se olharmos para trás, o futebol brasileiro foi um horror, né? Ficou polarizado aí do binômio da TV, né, e da CBF, que se preocupou só com a seleção. Os clubes não foram né, valorizados, o calendário não permite que se faça nenhum amistoso, ninguém conhece as nossas marcas lá fora, nosso campeonato brasileiro não foi vendido. Então, a grande dificuldade é olhar quanto valerá um clube daqui 3, 4, 5 anos, né? É fazer o valuation, é isso que nós estamos fazendo, é a projeção do que faremos com esse dinheiro, e o Atlético já definiu que vamos investir em formação, queremos ser o maior formador de atletas do mundo, de alta performance, e com isso vai nos possibilitar a ter grandes atletas para jogar e para vender. Mas isso é muito difícil você projetar um futuro, né, dentro de um contexto que você não tem um passado, né, que reflete a realidade. Você vai fundamentar na venda da televisão, que é 1/4 da venda da Liga Francesa, né? Não olhemos para a Liga Inglesa, né, que é 30 vezes o que eles valem. Não olhamos para a Liga Espanhola. Agora, não podemos ser, né? Valemos infinitamente menos que a Liga Francesa, que tem um time e que ainda existe porque foi comprado pelos Emirados. É verdade. Que é, né, o PFC, que estava lá jogado em Paris, né, as traças, e os árabes compraram o PSG e agora levaram, né, o Neymar, o Messi, blá, blá, blá. Mas nós, para que sejamos campeões do mundo, para que o Atlético esteja entre os principais clubes da América do Sul, nós temos que pensar no futuro e temos que nos transformarmos em SAF. E por falar em futuro, presidente, 2024 é logo ali, e é o ano do centenário do Atlético Paranaense. O que fazer para marcar essa data que, para os rubro-negros, é tão histórica, né? O senhor prometeu em entrevistas anteriores, em anos anteriores, que 2024 o Atlético estaria comemorando o título do Mundial de Clubes, né? É claro que ainda tem muita coisa para acontecer para chegar até lá. Eu acho que até que o Atlético tem sim essa capacidade, né? Por que não? O senhor mesmo já fez essa pergunta, já respondeu essa pergunta com uma resposta, né? Por que o Atlético não teria essa capacidade? Eu acho plenamente que tem sim condições. Mas o que esperar para 2024, o ano do centenário? O que o senhor já está organizando para esse ano do centenário do Furacão? Nós perdemos, né? Não vamos esquecer, porque o brasileiro tem pouca memória. Nós perdemos 2 anos na nossa história. 2021, a gente não fez absolutamente nada, né? Eu prometi que estaríamos entre os melhores do mundo, com a pretensão de sermos campeões do mundo, 10 anos depois da Copa. E nós terminamos a Copa em 14, seria até 24. Mas, lamentavelmente, né, tivemos a pandemia. Isso aí não vem... Não é uma desculpa, né, presidente? Então, não é desculpa. Mas nós estaremos entre os melhores clubes das Américas.
Eu não tenho nenhuma dúvida que até 24, no centenário, com abertura do capital, com transformação em SAF, com esse dinheiro já investindo como começamos em formação, nós estaremos entre os melhores. Não há dúvida nenhuma, porque a minha formação é empresarial, né? Eu sempre tive essa cultura. Então, eu faço uma avaliação do benchmark, né? A comparação dos seus concorrentes, né? Qualquer empresário sabe fazer isso, né? Com quem se concorre, quando você tem no mercado, se teu produto tem ou não tem aceitação, se a tua tecnologia é melhor que a outra, se você pode virar, né, um produto que outro desenvolveu mais barato e você sai do mercado, né? Mas nós queremos, o nosso produto é o jogador e nós estamos investindo na formação dele, porque nós definimos que o nosso negócio, qual é o negócio do Atlético Paranaense? É o jogo. Todos nós trabalhamos para os 90 minutos, né? A gente quer jogar e ganhar. E quem joga? Não é o presidente, né? Não é o técnico, não é o gandula nem o preparador físico. É o atleta, é o jogador. Então, nós vamos investir no meio do jogo, ou seja, que é o atleta que faz. Corre os 90 minutos, são os 11, né? O 12, o 15, dependendo da necessidade de cada jogo, de cada partida, né? Então, a SAF foi aprovada pelo nosso conselho todo, né? Pela Assembleia de Sócios, agora está na mão do Conselho Deliberativo e nós já contratamos um advisor, um dos maiores bancos do mundo, para buscar um parceiro de capital e também um parceiro, entende, que tem as afinidades que a gente tem, não só parceiro que busque lucro, né? Que amanhã faça um IPO, a abertura de capital na bolsa e venda e saia fora. Nós queremos um parceiro estratégico, de capital e estratégico. Por falar em parceria, para sermos os melhores clubes do mundo. Para pegar esse gancho do senhor, por falar de parceria, né? O Atlético Paranaense tem uma parceria. Parceria no sentido de o Atlético precisa de patrocinadores, é um clube de futebol que depende de recursos, né? De receitas. E a Copacol também depende dessa parceria com o Atlético Paranaense para a exposição da sua marca, né? A Copacol é aqui da nossa região oeste do estado do Paraná. Como ficarão essas parcerias depois da SAF e a importância dessa parceria hoje, Atlético Paranaense e Copacol, para o clube, presidente? É fundamental. Eu tenho um orgulho muito grande de termos a Copacol como parceiro. O Paraná tem, né? Como eu disse, é um estado novo, mas tem algumas características que nos dá muito orgulho, né? Então, o corporativismo, né? O cooperativismo no Paraná, né? É muito bem desenvolvido. Eu acho que é o melhor de todos os estados. E a Copacol é um dos exemplos disso, né? Então, é um parceiro muito forte, que tem tido retorno com a nossa parceria, tem nos dado retorno com a sua marca, né? E tem sido um casamento bem sucedido. E que a gente espera que depois, com a grandeza cada vez maior da Copacol, que continua crescendo, né, muito, e com o nosso crescimento a gente continue juntos e vá para outros mercados, mercado internacional, com a marca deles, porque o Atlético Paranaense pretende internacionalizar a sua marca, entende? Indo para esses grandes... Nós não queremos nenhum país desenvolvido. A gente quer entrar na Austrália, quer entrar na Ásia, quer entrar na Oceania, entende? Porque são os grandes mercados mundiais e o futebol, assim, né, é o esporte mais visto, mais apaixonante, né, do planeta, e também com a tecnologia, né? Estamos aqui conversando como se estivéssemos presentes. Com o 5G, então, vai ter uma facilidade muito grande, né, do streaming, né? Você vai ter o Campeonato do Mundo de clubes, eu não tenho nenhuma dúvida. Isso aí já existe, mas vai ser
alongado, vai ser ampliado, né? O número de clubes que participarão. Então, estamos muito felizes com a Copacol e temos recebido feedback, eles estão muito contentes conosco também. E a gente pretende... Perfeito. Tem muita coisa para acertar, tem muita coisa para negociar, especialmente porque o Atlético Paranaense, por enquanto, está sem treinador ainda. E a última pergunta que eu faço para o senhor hoje aqui no nosso bate-papo de esporte, já agradecendo de antemão a sua gentileza, a sua paciência com a gente, a sua atenção aqui com o oeste do estado do Paraná, com o interior. Acho até que o senhor poderia nos atender mais vezes, né? Porque é muito bom se sentir cada vez mais próximo do Atlético Paranaense, um time da capital. E eu falo isso também para o gestor do Coritiba. O Paraná Clube hoje não vive uma grande fase, né? Está na Série D do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que os clubes da capital também precisam olhar um pouquinho diferente para o interior do estado e aproveitar essas oportunidades para se aproximar desse torcedor. É um trabalho de formiguinha. Aqui em Cascavel você tem o Futebol Clube Cascavel, que daqui 30, 40 anos vai ter a sua torcida apaixonada certamente, por exemplo, se outros clubes aparecerem. Então isso para mim é muito interessante. Mas a pergunta aqui é do Thiago Reichar. Ele está desde o início do programa fazendo essa pergunta aqui. Se eu não perguntar para o senhor, depois ele vai dar as contas para mim aqui no nosso bate-papo, né? E o 3 Pontos também pergunta aqui, ó. Aguirre e Cuca, qual a possibilidade? Bom, primeiro agradeço aí a oportunidade. Nós temos aí grandes atleticanos na cidade, sempre os nossos embaixadores e sempre estão defendendo aí a cidade. Eu não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora, porque são muitos, né? Então, a gente atende a demanda muito raramente mas eu não poderia deixar de atender Cascavel, né? Nesse bate-papo aí. Raramente, como eu digo, não pelo tempo, porque o tempo é uma questão de prioridade, pelos assuntos, né? Se eu estiver toda hora aqui dando explicações, vai cair chovendo molhado, vai ficar sem nenhum interesse. Então, você fica raramente aparecendo, todo mundo fica curioso, quer participar, quer perguntar. Mas nós não costumamos, né, adiantar nenhuma informação antes de tê-la concretizada, né? O Cuca está um ano sabático, ele foi campeão, né, pelo Atlético Mineiro, ele deixou claro que ele não quer treinar ninguém este ano. O Cuca é um torcedor nosso, é um amigo da casa, está sempre junto conosco lá vendo os nossos jogos, mora aqui em Santa Felicidade, né? E então o Cuca esse ano não pretende, pelo que eu saiba, né? Pode ser que ele mude de ideia, e o futebol é muito dinâmico. Agora, e nós não pretendemos trazer técnicos de fora, né? Ficou uma mania atualmente no Brasil, né, que os técnicos brasileiros perderam o valor, não tem nenhum sentido, ou é português, ou é... Temos até turco, né? Paraguai, é a moda, né? O Brasil vive de moda, agora é a moda do treinador estrangeiro. São 9. Nós já tivemos treinadores estrangeiros, eu trouxe até um alemão, mas isso faz 15 anos atrás, né? Então, nesse momento, nós vamos ficar fora da moda e de moda. Tá bom, então. Presidente, obrigado, viu, pela sua participação. Tem uma pergunta aqui, e aí eu deixo a livre escolha para o senhor, se quiser responder, não. Esse é um assunto mais polêmico, tá, presidente? Estou perguntando aqui sobre a questão do estádio, né? Como é que estão as negociações a respeito da questão do acordo tripartite, que envolve a Prefeitura de Curitiba, o Estado do Paraná e o Atlético Paranaense. Veja, está muito próximo, a gente tem conversado aí com o prefeito, o governador e tudo isso, e houve um problema de valores, né, que esse assunto ficou muito polêmico no Brasil, porque as grandes empreiteiras tomaram conta de todos os estádios do Brasil, nós fomos a exceção, a OAS seria a construtora do estádio aqui em Curitiba, nós não permitimos, então foi uma autogestão
feita, mas daí veio o escândalo da Lava Jato, o escândalo dos estádios, e daí sempre fica aquela história, e o Atlético também, o preço subiu. Daí nós tivemos que pedimos uma antecipação de provas, né? E foi feita uma perícia pela Fundação Getúlio Vargas, que levou quase 3 anos trabalhando e analisando todas as notas fiscais, tudo que nós compramos, e concluíram, né, que foi o estádio metro quadrado mais barato do Brasil, que o valor que o Atlético apresentou, que não foi nosso, foi da Price, porque o Estado contratou a Price para acompanhar toda a construção, tanto da parte técnica quanto econômica financeira. E a Price já tinha dado seu laudo do valor gasto, né, que foi maior por exigência das mudanças técnicas da FIFA. Quem assinou e quem deu carta branca à FIFA não foi o Atlético. O Atlético, inicialmente, nem pensava ser a sede, o estádio sede, né? Quem assinou foi o governo do estado e a prefeitura, dando um cheque, né, em branco para a FIFA. E a FIFA, quando ficou o nosso estádio, começou e exigiu a mudança de tudo, né? Aumento de capacidade, número de iluminação mais forte, ou seja, porque eles tinham um cheque em branco, uma carta, né, que lhes autorizava a fazer o que quisesse. E acabou custando mais caro aquele orçamento inicial, que era um orçamento estimativo. Então, a Fundação Getúlio Vargas atestou, tem um laudo, tem a perícia judicial. Isso aí não foi feito, foi feito no laudo judicial. E o juiz homologou, já transitou e julgado que o valor gasto foi aquele. Daí, o Tribunal de Contas do Estado, baseado na perícia da Fundação Getúlio Vargas, julgou também o processo e, há 15 dias atrás, determinou que tanto o Estado quanto a Prefeitura complementassem o acordo tripartite. Entende? Então, nós estamos agora com a posição da Fundação, que me deu pessoalmente, entende, um atestado de boa conduta, porque o Atlético não foi competente, não houve sobrepreço, entende? Não houve corrupção, não, pelo contrário, eles não acreditaram quando viram os números de que foi o estádio mais barato do Brasil. As pessoas podem dizer, sim, foi mais barato porque lá foi roubado. Não me interessa, aqui não foi. Aqui foi mais barato mesmo, em função aos preços de mercado. Entende? Nós custamos 1/5 de Brasília. Nós custamos, na mesma capacidade do Corinthians, 1/3 do valor gasto. Entende? Para fazer 42 mil lugares. E o nosso estádio não tem escada rolante, não tem granito, não tem mármore, que isso aí é enfeite de bolo, né? Porque o que custa caro é a estrutura. É o acabamento, né? Realmente, né? Legal, presidente. Não, só para inglês ver. Mas só para terminar, nós estamos muito próximos agora, fundamentados na verdade, na realidade, nas provas, entende? E nos laudos e nas decisões judiciais, que o complemento terá que ser dividido também em 3 partes. O Atlético está aberto, disposto e pagará a sua parte, o seu terço. Agora, não é justo que a gente pague 3/3 do que custou a mais, entende? Por imposição e de um contrato que nós não firmamos. Foi firmado por Estado e Prefeitura e por imposição da FIFA. Mas estamos, com certeza, muito próximos e que a gente fará esse acordo e ficaremos livres desses 2/3 que não nos cabe. Obrigado, presidente. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista e sucesso nas negociações e no restante da temporada. Um forte abraço, tá bom? Obrigado, à disposição sempre. Bom trabalho aí para vocês todos.